Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson. Esse livro que me foi mais ou menos induzido, me foi mais ou menos mostrado depois que eu li aquele livro do Spencer Johnson, Picos e Vales, e que apareceu depois que eu li aquele livro O Estranho Segredo, do Earl Nightingale. Ambos eu fiz vídeos, eu deixo destacado aqui para vocês se vocês quiserem, que o Earl Nightingale lá no livro dele, O Estranho Segredo, ele nos propõe fazermos um plano de 30 dias para que a nossa vida melhore, para que a gente entenda que aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe e para que a gente aprenda como sair ali do batalhão de todos ali, a maioria, de acordo com ele, 95% da população está nesse batalhão que chega nessa vida e sai dessa vida na falta e na escassez. Ele diz que há uma forma de passar para dar esse salto quântico e fazer parte daqueles 5% que aprenderam como viver a vida plena, ter abundância e prosperidade em todos os setores, viver literalmente a vida que Deus está sonhando para a gente em todos os setores. E aí, então, ele diz que para se fazer isso, uma das dicas dele é sermos o melhor que a gente pode ser em tudo que a gente fizer no nosso trabalho. E para isso, eu vou dizer para você, já disse num vídeo anterior, mas não sei se você viu. Então, o que eu tô usando para isso é aquela dica que a Rhonda Byrne dá ali também no livro dela, A Magia, que eu também fiz uma série, deixo para você aqui se você quiser ver, que ela diz que para a gente conseguir fazer o melhor no nosso trabalho, a gente devia imaginar que há um gerente virtual, um gerente invisível ali, que está o tempo todo notando, prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. É como se a gente tivesse um reality show e houvesse câmeras para todos os lados e a gente, apesar de não estar vendo, nós estamos sendo observados. E aí ela disse que cada vez que a gente agradece, porque ali no livro dela, A Magia, ela disse que a grande chave, a grande sacada para viver a magia que a vida tem para nos oferecer em todos os setores, para ter essa vida abundante que o Earl Nightingale fala nesse Estranho Segredo, é a gente aprender a agradecer. Ela diz que naquela máxima, ao que tudo tem, mais lhe será dado e ele terá em abundância, e ao que nada tem, até o que pouco que tem lhe será tirado. Ela diz que ali faltou a palavrinha gratidão, que faz toda a diferença. Então ela diz que se a gente imagina que há um gerente virtual, que a cada vez que a gente agradece no nosso trabalho, a cada vez que a gente agradece pelos nossos colegas de trabalho, pelo maquinário que a gente usa, pelas dificuldades, a cada vez que a gente agradece, ele anota ali ponto positivo pra gente. E eu diria, a cada vez que a gente agradece e a cada vez que a gente também está demonstrando que a gente aprendeu com aquela lição que a gente que veio ali, como se fosse no livro anterior também, Picos e Vales, que ele diz que as mudanças estão aí no trabalho e na vida pessoal. Então os vales seriam quando a gente está passando por uma mudança que a gente acredita que não é tão positiva. Então cada vez que a gente agradece como a Rhonda Byrne diz, e cada vez que a gente também reconhece que o que está acontecendo é pro nosso bem, quando a coisa não é tão bonita como a gente está vendo. Então, nesses dois casos, a gente está ganhando ponto positivo e aí, quando a gente faz um pouquinho melhor do que a gente, como o Earl Nightingale está dizendo, que a gente, se pediu a túnica, a gente dá também a capa, se pediu para se andar uma milha, a gente anda duas. É esse um dos segredos que ele diz para fazer esses 30 dias. O outro segredo para economizar 10%, e o outro, ler bons livros, ter boas leituras, pelo menos por 15 minutos por dia, e por isso que aí vieram esses livros, que primeiro foi o Picos e Vales, agora o Quem Mexeu no Meu Queijo, do mesmo autor, Spencer Johnson, que é autor de 11 best-sellers. Mas aí a gente estava aqui, o Quem Mexeu no Meu Queijo, ele explica que o queijo é aquilo que a gente quer, que a gente busca, seja dinheiro, saúde, segurança financeira, trabalho, relacionamento, o que quer que seja, e o labirinto, que é ali onde estavam os personagens, que são 2 ratos e 2 gnomos, é o local onde a gente acredita que a gente vai encontrar aquilo que a gente quer. E assim terminou
quando eles perderam o queijo que eles tinham no posto C, e aí depois de muito tempo os dois ratinhos logo saíram buscando outros queijos, encontraram um outro posto, o posto N, porém os dois gnomos ficaram muito tempo se sentindo vítimas, sentindo que alguém tinha mexido no queijo deles e que eles tinham que ser ressarcidos, que o queijo tinha que reaparecer, até que um deles, o Hal, resolveu não, se requer que eu faça alguma coisa para que essa situação mude. E aí o Ren não aceitou, e talvez ele vá até morrer de fome, a gente não sabe, porque acabou dessa forma. Quando o Hal, aquele que tinha saído, finalmente, depois de muito passar fome, ele riu dele mesmo e resolveu pegar a roupa de corrida no labirinto novamente, os tênis, colocar o tênis e sair correndo no labirinto procurando outro queijo. Ele pensou, ele ouviu passos quando ele já tinha encontrado ali o posto N cheio de queijo, onde já estavam os dois ratinhos, todos ali de barriguinha cheia, porque eles já tinham chegado ali há muito tempo, porque eles notaram a mudança e não ficaram esperando, não titubearam e já saíram procurando outro queijo. E aí, estando ali agora, nesse posto onde já havia queijo, o Hal, um dos gnomos, ouviu passos e pensou, poderia ser Ren? Ele estava prestes a dobrar a esquina? E aí Hal fez uma pequena oração e esperou, como esperara muitas vezes antes, que talvez finalmente o amigo, o Ren, tivesse sido capaz de sair do lugar, assim como o queijo, e gostar disso. Ou seja, que aquelas pessoas que ainda não conseguiram entender que a vida é de mudança e que as mudanças só nos fazem nos melhorar e são só para o nosso bem, são só para a nossa evolução, que elas também entendam isso, que sair do lugar, assim como o queijo, e gostar disso. É essa oração que ele fez para o amigo dele. E aí o livro continua com um debate mais tarde, naquele mesmo dia. Quando o Michael terminou de contar a história, os antigos colegas de classe dele estavam sorrindo. Vários disseram que tinham aprendido muito com o que haviam ouvido e lhe agradeceram. Porque a história, gente, começa então quando colegas de classe, pessoas que tinham estudado há muito tempo juntas, se reencontram depois de um tempo, quando cada um já está vivendo a sua vida, e aí eles contam como é que tá sendo a vida deles, e aí o Michael fala sobre essa história que ajudou muito na vida dele a enfrentar as mudanças, e os outros pedem para que ele conte. E é aí que ele conta então, e aí vamos ver o que os colegas disseram. Alguns começaram a se despedir porque desejavam ir embora e refletir sobre a história e o significado dela. Outros, que preferiam discuti-la, concordaram em se encontrar para tomar uma bebida naquela noite, antes do jantar. Mais tarde, vários deles se encontraram em uma sala de hotel e logo começaram a fazer brincadeiras uns com os outros a respeito de encontrar o próprio queijo. Bem, estou feliz por nunca ter hesitado quando me deparei com uma mudança, disse Carlos. Aqueles que o conheciam bem balançaram as cabeças zombeteiramente, indicando com isso que não acreditavam no que ele dizia. Nathan estava sério. Eu queria que minha família tivesse ouvido essa história antes. Infelizmente não quisemos enxergar as mudanças que estavam ocorrendo em nosso negócio. E agora é tarde demais. Estamos tendo de fechar várias de nossas lojas. Então aí, ele mostrando então aqui na prática como é trazer lá essa historinha fictícia lá do labirinto e dos ratinhos e dos gnomos para a nossa vida. Ou seja, a gente está num negócio e a gente não está vendo que o concorrente está indo ali à frente, está aprendendo mais, está oferecendo mais, está fazendo o produto dele ter mais qualidade. Quando a gente vê os nossos clientes já foram todos para o concorrente, a gente tem que fechar a porta, é isso que ele está explicando aqui. Aquilo surpreendeu muitos no grupo, porque eles achavam que Nathan estava em um negócio seguro, com o qual poderia contar ano após ano.
Ou seja, ele estava ali no posto dele cheio de queijo, ele tinha um negócio dele ali, ele achava que ele nunca ia perder os clientes dele, mas ele se esqueceu que nós não estamos sozinhos nesse planeta, nessa existência, que está todo mundo aí, que quem se move que chega primeiro, acredito. Frank, que havia seguido a carreira militar, acrescentou: detesto admitir isso, mas eu me vi na história. Geralmente tenho um bom motivo para justificar por que a mudança não deveria acontecer comigo. Eu também não achava que deveria acontecer comigo, disse Ângela, mas mexeram no meu queijo várias vezes. Porque a gente está sempre achando que vai acontecer com o outro, mas não vai acontecer com a gente. Ah, não, mas está bem aqui, eu estou fazendo o que está certo para mim, para os meus, por que vai mudar? Tem que continuar assim. E é isso que eles estão dizendo. Muitos no grupo riram, exceto Natan, que observou. Talvez esse seja o ponto principal. Isso acontece com todos nós. Elaine, que havia sido a pessoa mais calada da classe, se manifestou. Bem, Michael, quero agradecer a você por nos contar essa história durante o almoço. Já estou me sentindo menos estressada. Acho que logo que eu abrir mão de um pouco do velho queijo, o que não faço há muito tempo, as coisas vão ficar muito melhores. E aqui, gente, estou me lembrando ali da lei do vácuo, que a Catherine Ponder falou lá no livro dela, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. E eu fiz também uma série com esse livro, que tem 21 dias ali que ela passa. Esse livro foram bastante vídeos, são duas séries de vídeos, eu deixo destacado aqui para vocês também. Ela fala da lei do vácuo, que é quando a gente faz espaço, a gente tira, se a gente tem, ela deu exemplo, por exemplo, ela doou todas as roupas dela, e aí quando ela doou, de repente ela viu o guarda-roupa dela ser renovado com roupas muito mais modernas, roupas que ela queria mais. Então o universo só está esperando que a gente faça espaço para que ele preencha. A natureza não deixa nada vazio. A gente pode passar assim, por exemplo, em uma construção que começou e ficou ali abandonada, a gente vê que está tudo cheio de erva crescendo, de plantas crescendo, nada fica vazio, nada fica estático. Então é isso que ela está dizendo, que assim que ela abriu mão do velho queijo, as coisas ficaram melhores. Isso será bom para você, observou Michael. Você sabe, acho que é exatamente o que será bom para mim, disse Elaine. Você acha que Ren algum dia mudou e seguiu em frente? Perguntou Ângela. Laura, que entrara para aquela turma no último ano do curso, respondeu, acho que sim. Eu acho que não, replicou Corey. Há pessoas que nunca mudam e elas pagam um preço por isso. Vejo muitos como Ren no exercício da minha profissão médica. Eles acham que merecem o queijo deles. Ficam zangados quando lhes é tirado e culpam os outros. E quanto mais ficam zangados, mais adoecem. Ou seja, aquela coisa da gente ficar ali brigando com o vendedor, da historinha da professora Lucilena. A gente briga com ele porque a gente não quer pagar o preço, a gente fica muito zangado, muito estressado e a gente termina por pagar o preço, porque tem que ser, não tem jeito, e a gente sai batendo a porta de tanta raiva e esquece ali deixa o produto no balcão, ou seja, a gente fica doente, a gente não leva aquela lição, a gente não aprende, a gente não muda. Jessie, que tivera muitos empregos diferentes e agora era vendedora, disse: tenho observado a mesma coisa. Uma vez no escritório, eles nos reuniram e anunciaram que um programa importante no qual todos nós havíamos trabalhado muito havia sido subitamente cancelado. Eu vi várias pessoas em pé formando um círculo, com as mãos nos quadris e as bocas abertas, como o Ren na história. Uma delas literalmente gritou: isso não é justo. Muitos do grupo sorriram, mas Carlos comentou: é engraçado quando você vê alguém fazendo isso, mas eu gostaria de saber quanto de nós são como Ren e simplesmente não conseguem rir de si mesmos. Ren me fez lembrar de um amigo cujo departamento estava fechando, mas que não queria enxergar isso.
Estava havendo um remanejamento do pessoal. Todos nós tentamos conversar com ele sobre as muitas outras oportunidades que existiam na empresa para quem queria ser flexível, mas ele não achava que tinha de mudar. Foi o único que ficou surpreso quando o departamento dele fechou. Agora está tendo dificuldade em se adaptar. Olha aí, gente, aquela coisa, eu não busquei a mudança, eu não fui ali ver o que o mercado estava oferecendo para que eu pudesse me reciclar, para que eu pudesse melhorar. E assim, se o meu departamento fecha, eu estou pronto para seguir para o próximo, eu não vou ter dificuldade para me adaptar. Mas enquanto a gente fica como isso não é justo, esse departamento não devia ter fechado, enquanto a gente não aceita a mudança, a gente só sofre. Acho que é muito melhor dar início à mudança quando você pode do que apenas tentar reagir e se adaptar a ela, disse Nathan. Talvez nós devêssemos mexer no nosso próprio queijo. Eu sei que nem sempre a mudança é boa, observou Frank. E algumas coisas nunca mudam. Por exemplo, eu não quero mudar os meus valores básicos, mas agora percebo que me sairia melhor se tivesse ido procurar o queijo muito mais cedo em minha vida. Bem, Michael, essa foi uma bela história, disse Richard, o cético da classe. Mas como você colocou isso em prática na sua empresa? O grupo ainda não sabia, mas o próprio Richard estava passando por algumas mudanças recém-divorciado e tentava conciliar a carreira dele com a criação dos filhos adolescentes. Você sabe, respondeu Michael, eu achei que meu trabalho se resumia em resolver os problemas diários que surgiam, quando devia ter olhado adiante e prestado atenção aonde estava indo. E puxa vida, eu resolvi aqueles problemas 24 horas por dia. Não era muito divertido. Estava em uma situação de estresse da qual não conseguia sair. Mas quando ouvi pela primeira vez a história, Quem Mexeu no Meu Queijo, e vi como o Hal havia mudado, percebi que meu trabalho era pintar um quadro do novo queijo e pintá-lo tão clara e realisticamente que eu e meus colegas de trabalho pudéssemos apreciar a mudança e o sucesso juntos. Ou seja, ali vem ele quando ele apresenta ali no Picos e Vales, também é um outro livro do Spencer Johnson, que eu fiz antes que ele ensina a fazer a visão sensitiva, que ele diz, a visão sensível, que ele diz que é estar visualizando aquilo que a gente deseja quando a gente está ali no vale, ou seja, o negócio não está dando certo, parece que vai haver uma mudança, aí a gente então visualiza, usando os nossos 5 sentidos, aquela situação como a gente gostaria que ela fosse, como a gente gostaria de estar no pico, e aí essa transição acontece. Isso é interessante, disse Angela, já que para mim a parte melhor da história foi quando o Hal venceu o medo dele e pintou um quadro na mente em que encontrava um novo queijo. Correr através do labirinto se tornou menos assustador e mais agradável. E aí aqui ela observando que quando o Hal venceu o medo, ele conseguiu também vencer o medo com a visualização, porque se nós estamos no vale, assim, ali com muito medo da mudança, com medo do desconhecido, e a gente consegue visualizar usando os 5 sentidos o resultado que a gente queria, positivo que a gente queria, por exemplo, no livro Picos e Vales, quando ele está ali no vale e ele começa a se imaginar sendo arrastado pela correnteza, ele logo volta sobre ele, ri daquilo e começa a visualizar diferente, ele do outro lado, ele no pico. E aí, o que acontece com isso? Quando a gente visualiza o melhor, o medo parte, o medo vai embora. Richard, que estivera carrancudo durante a discussão, observou. Minha gerente anda dizendo que nossa empresa precisa mudar. Creio que o que está realmente me dizendo é que eu preciso mudar, mas nunca quis ouvi-la. Acho que de fato nunca soube o que era o novo queijo, na direção do qual ela tentava nos levar, ou como poderia me beneficiar indo procurá-lo. Richard esboçou um sorriso ao dizer: tenho de admitir que gosto dessa ideia de ver um novo queijo
e me imaginar saboreando-o. Torna tudo mais fácil. Diminui o meu medo e me faz ficar mais interessado em que a mudança ocorra. Talvez eu pudesse usar isso em minha vida familiar. Meus filhos parecem achar que nada na vida deles deve mudar. Estão irritados. Creio que têm medo do que o futuro lhes reserva. Talvez eu não tivesse pintado um quadro realístico do novo queijo para eles. Provavelmente porque eu mesmo não o vejo. Ou seja, ele trazendo isso para a família, isso para quem tem filhos. Eu me lembro do primeiro dia, quando minha mãe chegou e chamou a gente, tirou os cobertores e falou: vocês têm que sair para procurar emprego. A gente não era mais criança, tinha acabado o bem bom de ficar ali, só ir para a escola e vou dormir no domingo até meio-dia, até a hora que fosse. Aí eu me lembro bem disso, e aí a partir daí a gente entendeu que a gente tinha também responsabilidade de estar ajudando com a manutenção da casa, de estar produzindo, de estar sendo produtivo para trazer dinheiro para casa, para poder todo mundo. Era uma família grande, meu pai sozinho trabalhando. Quando a gente, se ela não tivesse feito isso, talvez a gente tivesse ali acomodado, não quisesse a mudança, e aí a gente não ia aprender o valor do trabalho. O grupo ficou calado enquanto várias pessoas pensavam nas próprias vidas familiares deles. Então Jesse disse: bem, o que aprendi com a história é que mudanças vão acontecer, goste eu ou não disso. Eu lembro que o professor Hélio Couto diz isso. É assim, se a gente queira ou não, é assim. As mudanças estão aí. A vida é assim, a vida é de mudanças. Nenhum homem mergulha no mesmo rio duas vezes, pois amanhã o rio não será o mesmo, nem o homem será o mesmo. As mudanças são a realidade. Então Jesse disse: bem, o que aprendi com a história é que a mudança vai acontecer, goste eu ou não disso. Lembro-me de quando a nossa empresa estava vendendo uma enciclopédia. Uma pessoa tentou nos dizer que deveríamos colocar em um único CD de computador e vendê-la bem mais barato, porque o custo seria muito menor e em número maior de pessoas poderia comprá-la. Mas todos nós resistimos a essa ideia. Por quê? Perguntou Nathan. Porque achávamos que o que sustentava o nosso negócio era o grande número de pessoas que realizavam vendas de porta em porta. Mantê-lo dependia das altas comissões que elas ganhavam com o nosso produto caro. Fazíamos isso com sucesso havia muito tempo e achávamos que continuaríamos fazendo eternamente. Quando penso no que aconteceu conosco, começo a perceber que nosso queijo não foi apenas mexido, mas que o queijo tem uma vida própria e um dia acaba. Ou seja, é como se a gente estivesse querendo ficar... O queijo é o progresso, o queijo é a vida. A gente pode ver como é que era a vida, mesmo aqui nela falando, naquele tempo que nem existia computador, naquele tempo que não existia internet, naquele tempo que não existia nem o telefone. Se a gente ficasse ali parado, imagina, hoje não estaríamos onde a gente está, com tanto mais facilidade. A mudança é que traz a facilidade, e se a gente se fixa naquilo, a gente não quer mudar, a gente não abre mão, a gente se apega àquilo, a gente só traz dificuldade para a gente, né? Seja como for, nós não mudamos, mas um competidor mudou e agora nossas vendas estão caindo muito. Acho que em breve estarei fora do negócio. Ou seja, o competidor percebeu que tinha que mudar para se adaptar. E eles decidiram ficar estáticos, que a pessoa que mudou, a pessoa que se adaptou, pega o mercado, falando em vendas, falando em negócios. É hora de ir para o labirinto, gritou Carlos. Todos riram, inclusive Jesse. Michael a elogiou. É bom você conseguir rir de si mesma. Foi isso que eu aprendi com a história, acrescentou Frank. Costumo me levar muito a sério. Notei como Hal mudou quando finalmente riu dele próprio.
Bem, disse Elaine, a maioria das pessoas que está falando sobre empregos, mas quando ouve... A maioria das pessoas aqui está falando sobre empregos, mas quando ouvi a história pensei em minha vida pessoal. Acho que meu relacionamento é um velho queijo que está bastante mofado. Olha aí, gente, isso também. A gente tem que ficar cheirando o queijo todo dia para que ele não mofe. E aí, eu acredito que quando está mofado, a gente tem que sair procurando outro queijo. Também no relacionamento. Corey riu concordando. O meu também. Provavelmente terei de abrir mão dele. Ou, retrucou Ângela, talvez o velho queijo seja apenas um antigo comportamento. Na verdade, temos de abrir mão do comportamento que causa o relacionamento ruim e então procurar ter um modo melhor de pensar e agir. Ou seja, nada está perdido, não precisa todo mundo sair se divorciando. Ou a gente, quem sabe, se a gente abrir mão daquele comportamento, se a gente voltar a ser como a gente era no início do relacionamento. Acho que é essa a dica que ele está dando aqui. É mesmo, disse Corey, você tem razão. Eu não percebi isso quando ouvi a história pela primeira vez, observou Richard. Talvez porque não estivesse no estado espírito certo, mas estou começando a achar que pode haver mais nela do que pensei. Gosto da ideia de abrir mão do antigo comportamento no lugar do relacionamento. Repetir o mesmo comportamento apenas fará você obter os mesmos resultados. Ou seja, se em tratando de um negócio, de uma coisa, a gente já deve mudar o nosso comportamento. E imagine um relacionamento, se tratando de uma outra pessoa. Eu acredito que para que não se quebre, para que se a gente quer continuar mantendo o relacionamento, a gente tem que estar mudando o nosso comportamento, tem que estar buscando ver onde é que a gente pode se adaptar, onde é que a gente pode estar buscando as informações que vão fazer com que a gente se torne melhor, com que a gente faça, com que a gente seja o melhor no outro. E talvez seja, nesse caso, não seja nem buscar a tecnologia mais moderna e se voltar naquela tecnologia que a gente usou no início do relacionamento. Eu concordo, disse Laura. Como dizem, se você fizer o que sempre fez, obterá os mesmos resultados. Não sei se devo rir ou chorar quando ouço essa história. Acabei de largar meu emprego e agora acho que talvez devesse ter continuado e ajudado minha empresa a mudar. Se tivesse feito isso, provavelmente teria um emprego melhor agora. Então Nathan falou em voz baixa como se falasse consigo mesmo. Acho que a questão é do que precisamos abrir mão e o que é necessário para seguir em frente. Olha aí, gente, duas grandes perguntinhas que outra vez aqui ele gosta de perguntas. Quando está ali no vale, ele diz que a pergunta é o que está certo sobre isso, qual é a verdade sobre essa situação, como eu faço para modificar essa situação e qual é o bem que está escondido, ou seja, qual é a semente de sucesso que está escondido nessa adversidade. E aqui ele traz essas novas perguntinhas aqui do que precisamos abrir mão e o que é necessário para seguir em frente. Ou seja, serve para o emprego, serve para o relacionamento, do que eu preciso abrir mão nesse relacionamento, o que é que eu estou segurando tão forte ali, que eu estou tão apegado, que é a minha verdade, que se eu abrisse mão, melhoraria, eu tornaria esse relacionamento mais fácil, mais prazeroso para os dois. E o que é necessário para seguir em frente nesse relacionamento, ou se não, se a gente viu realmente que não dá certo, o que é necessário para seguir em frente e encontrar um novo queijo, relacionamento, emprego, o que quer que seja. Todos se calaram durante algum tempo. Então a conversa continuou com as pessoas mencionando várias coisas que tinham aprendido com a história. Michael prestou atenção ao que diziam e ficou feliz por elas terem aprendido algo com a história do queijo na primeira vez em que a ouviram. Acreditava que, ao refletirem sobre ela, aprenderiam ainda mais ao longo dos anos, como ele aprendera.
Então Beck, que morava em outra cidade, mas voltara para a reunião, disse: quando eu ouvi a história e os comentários de todos aqui, tive de rir de mim mesma. Sou como o Ren, há muito tempo fico hesitante e com medo da mudança. Não tinha me dado conta de quantas pessoas também são assim. Talvez tenha até mesmo passado esse medo para meus filhos sem perceber. Olha aí, gente. Aquela coisa de quando a pessoa vem e anuncia, olha, eu acho que eu tô pretendendo mudar de emprego, e a gente fala, não, fica aí, não sai, você tem que estar seguro ali, ao invés de desenvolver a conversa e ver e incentivar, não é? Isso que ela está dizendo aqui, talvez ela tenha passado um medo para os filhos. Aí a gente está tolhendo o crescimento deles. Quando penso sobre isso, vejo que a mudança realmente pode levá-lo a um lugar novo e melhor, embora no momento que ocorre, você ache que não. Eu me lembro de uma época em que nosso filho estava no segundo ano da escola secundária. O emprego do meu marido exigiu que nós nos mudássemos de Illinois para Vermont e nosso filho ficou aborrecido porque teve de deixar os amigos. Ele era um ótimo nadador e a escola secundária em Vermont não tinha uma equipe de natação. Então ele sentiu raiva de nós porque o fizemos sair de Lyon, da cidade anterior, que eu não estou sabendo dizer o nome. Nosso filho acabou adorando as montanhas de Vermont e entrando para a equipe de esqui do colégio dele e agora vive feliz no Colorado. Se todos nós tivéssemos ouvido essa história do queijo juntos, tomando uma xícara de chocolate quente, poderíamos ter evitado muito estresse em nossa família. Essa é uma história que você poderia contar às crianças mais novas, disse Jessie, talvez em uma versão ainda mais simples. Só sei que gostaria de ter tido um maior conhecimento dessas coisas quando era mais jovem. Então Frank comentou: acho que você é como o Hal, mudar de lugar assim como o queijo e gostar disso. E vou contar essa história para os meus amigos que estão com medo de deixar a carreira militar e do que a mudança significará para eles. Isso poderia levar a alguns debates interessantes. Foi assim que melhoramos nosso negócio, disse Michael. Debatemos várias vezes o que tínhamos aprendido com a história do queijo e como poderíamos aplicá-las à nossa própria situação. Esse foi um modo divertido de nos comunicarmos porque nos forneceu uma linguagem fácil e também muito eficaz porque teve uma grande penetração na empresa. Como assim? Perguntou Nathan. Bem, quando fomos mais longe em nossa organização, descobrimos que, compreensivamente, as pessoas que se consideravam com menos poder tinham mais medo do que a mudança poderia significar para elas. Quando a história do queijo foi contada em nossa organização, as pessoas que estavam resistindo à mudança se tornaram mais flexíveis porque viram a vantagem de mudar. Elas até mesmo ajudaram a promover a mudança. Ou seja, olha ele aí mais uma vez trazendo o medo. Aquelas pessoas que se consideravam com menos poder tinham mais medo ainda. Ou seja, aqui talvez numa empresa os empregados que não estão ali no posto de comando, aqueles que ganham menos, eles têm mais medo da mudança. Mas quando eles ouvem a história do queijo, eles entendem que a mudança, se ela é aceita e bem-vinda, ela nos ajuda, ela só nos traz coisas boas, aí eles até ajudam para que a mudança aconteça. Nós também contamos a história às pessoas com quem queríamos realizar negócios. Então sugerimos que poderíamos ser o novo queijo deles, o que levou a algumas novas vendas. Aquilo deu a Jessie várias ideias e a fez lembrar de que tinha de dar alguns telefonemas de vendas bem cedo na manhã seguinte. Ela olhou para o relógio e disse: bem, é hora de eu sair desse posto e procurar um novo queijo. O grupo concordou. Eles gostariam de continuar a conversa, mas precisavam ir embora. Ao começarem a sair, agradeceram a Michael, que disse: estou realmente feliz por vocês terem aprendido algo com a história e espero que tenham a oportunidade de contá-la a outras pessoas. E eu, gente, no final desse livro,
Estou realmente feliz por ter sido movida, por ter sido inspirada para ler esse livro novamente, e espero que vocês possam contar, se vocês quiserem, se vocês gostaram, vocês possam indicar o livro ou vocês possam passar esse vídeo para alguém que esteja precisando entender essa história do queijo, uma história tão simples, mas que, como a gente viu aqui as pessoas dizendo, e nós já lemos no início, a gente começou lá no primeiro vídeo, lendo o que as pessoas reais ali, não da história, dizendo que o que aconteceu na vida deles de verdade, de real, depois que eles leram a história, essa história tão singela, tão lúdica do queijo, que traz essa mensagem tão grandiosa. E dessa pessoa, desse autor que é o Spencer Johnson, ele que é autor de livros que foram sucesso de vendas no mundo inteiro e que ajudaram milhões de pessoas a descobrir verdades simples que podem ser usadas para ter vidas mais sadias e bem-sucedidas e menos estressantes. Olha aí, gente, ele traz verdades simples, ele traz verdades até que a gente pensa que é super complexo, mas ele mostra de uma forma simples, numa roupagem simples, como picos e vales ali. Ele faz aquela analogia entre um pico e um vale, um jovem e um velho, e ali ele nos dá lições tão preciosas que, se a gente coloca no nosso dia a dia, realmente a gente transforma a nossa vida. E aqui no Quem Mexeu no Meu Queijo, novamente, ele com essa mensagem simples, de uma forma que pode transformar a nossa vida. E aí ele diz que os livros dele frequentemente são temas de reportagens e que há mais de 11 milhões de cópias dos livros dele publicadas em 26 idiomas. E aí, para concluir, gente, essa história tão bonita, tão incrível, tão bem contada aqui pelo Spencer Johnson nesse livro Quem Mexeu no Meu Queijo, onde o queijo é aquilo que a gente busca, seja saúde, dinheiro, bem-estar, seja conforto material, seja o que for que a gente estiver procurando. E o labirinto onde se passa lá entre os personagens é o local onde a gente acredita que a gente vai encontrar. Se for um relacionamento, se a gente estiver achando que a gente vai encontrar felicidade no outro, a gente tem que entender que a gente deve buscar essa felicidade dentro da gente. E são essas as mudanças, essa mudança de compreensão, de entendimento, que faz a gente estar indo com a vida, entrando no fluxo da vida, porque a vida é um fluxo, não para, não é estática. E se a gente vai no fluxo da vida, a gente não se machuca, como aquele animalzinho que eu contei no vídeo anterior, que está sendo transportado de um lugar onde ele tinha que ficar ali aprisionado, ele vai para um santuário onde ele tem um espaço enorme de natureza para ficar, mas para ser transportado, porque ele não entende, ele tem que ser colocado numa gaiola pequena, e ele vai se debatendo, ele vai se machucando, e se ele entendesse que a mudança é para o bem dele, ele ia aproveitando a viagem. É isso que ele diz no livro Picos e Vales: a vida é para ser aproveitada, e é entendendo esses pequenos detalhes. E aí para concluir, eu vim procurar aqui um livro, no livro Companheiro do Chico Xavier, ditado por Emmanuel, no capítulo que fala questões de mudanças. Eu queria ler aqui para vocês um pouco. Não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas podes mudar a ti próprio. Ninguém está impedido de transformar essa ou aquela ideia na própria cabeça. Ou seja, a gente não muda nada fora de nós. Se a gente quiser ver o reflexo diferente daquilo que a gente está vivendo, a gente tem que mudá-lo dentro da gente. Mudar. Assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus próprios desejos é que te configura a vida. Aprender a ganhar simpatias sabendo perder. Sempre aconselhável melhorar nossas maneiras antes que as circunstâncias da vida nos obriguem a melhorá-las. Interessante isso, né? Se a gente fica estático ali, a gente não quer mudar, a gente
tá estático, a vida vem e ela nos empurra, a gente tem que ir, é para frente que tem que ir, ninguém pode ficar parado. Ouvindo sempre mais e falando um tanto menos, conseguirá numerosos recursos que te favorecem a própria renovação. Escuta com atenção quaisquer pareceres dos outros, mesmo quando se te afigurem francamente absurdos. O diálogo deve ser um processo de aprender, mas não de brigar. Afinal, é a opinião do outro naquele momento de consciência que ele está, e é a sua opinião naquele momento de consciência que você está, numa realidade do relativo, num mundo, numa dimensão do relativo. O absoluto aqui é só aquilo que Jesus Cristo veio ensinar. A verdade absoluta é só aquela do amor incondicional, é só aquela das leis universais. O restante é a minha verdade e a sua verdade. Em qualquer reunião, convém não esquecer que talvez, em breve dias, esteja precisando daquela pessoa que te parece a mais desagradável. Então, por que ser arrogante? Por que tratar o outro com a casca e tudo, como minha mãe dizia? Aceitar os nossos problemas com bom humor é o melhor modo de convertê-los em fatores de auxílio a nós mesmos. Aquilo que Spencer Johnson disse nos 2 livros, aprender a rir de nós mesmos. A irritação é o meio de congelar os próprios interesses. Todo encontro é oportunidades para que te exercites na ciência da direção. Cada pessoa se troca por aquilo que estima fazer. Poderás enfeitar o desânimo com as mais lindas palavras, entretanto, o desânimo não te trará proveito algum. Ou seja, você pode até se enganar que o desânimo é bom, mas ele não vai te trazer nenhum proveito. Dificuldades caem no caminho de todos. A maneira de usá-las é que faz a diferença. Tem até aquela coisa de, se a gente pegar um limão, a vida nos dá um limão, a gente espreme no olho ou a gente faz uma limonada, o que a gente vai experimentar é radicalmente diferente. Admira as estrelas, mas não te descuida dos sinais do trânsito. Olha que interessante essa. Os outros terão talvez muitas opiniões a teu respeito, mas a vida que tens é aquela em que Deus te colocou para que faças o melhor. Essa eu digo para vocês que foi a que eu gostei mais, é a que mais está me dirigindo nesses momentos. A opinião dos outros é dos outros, mas a vida que eu decido ter é a que Deus me colocou para que eu faça o meu melhor. E se eu estiver realmente fazendo o meu melhor, a minha centelha está divina em mim, está me sinalizando, é isso, está certo, a minha consciência não está me dizendo, olha, cuidado com isso que você está fazendo, então pronto, a opinião dos outros é a opinião dos outros. Eu respeito, mas eu continuo seguindo a minha essência divina. Muitas vezes, perder algo de valor em mudanças impostas pelo sofrimento é o jeito de encontrar algo de mais precioso no caminho. Ou seja, há uma semente de adversidade e de sucesso em toda a adversidade. Aquilo que a gente perdeu, se a gente ficar apegado, ele só vai nos arrastar e nos deixar ali no vale. Soltou, a gente vai poder encontrar o que vem para tomar aquele lugar. Na contabilidade da vida, a idade é convenção. O que existe é o tempo, e todo o tempo é importante. Não há idade para nada, você não está velho para começar, de jeito nenhum. Todo o tempo é importante. Do livro Companheiro, a psicografia então de Chico Xavier. E eu concluo aqui então essa parte desse livro tão grandioso que eu gostei tanto, com uma mensagem tão singela, tão lúdica, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, que se a gente souber aproveitar, vai com certeza mudar a nossa vida. Se a gente entender o que é a mudança, a nossa vida muda. Se a gente entender e aceitar a mudança, a nossa vida muda, e muda para melhor, com certeza. Então eu fico aqui
nessa outra minissérie com o livro do Spencer Johnson, e espero que vocês venham comigo para o próximo livro, que eu confesso que não sei ainda qual é. Estou me deixando levar pelo fluxo, aceito a mudança agora e peço para ser guiada, para receber a inspiração divina, para saber qual é o próximo livro que a gente vai ver, que vai nos ajudar a continuar com essa mudança, para nós que estamos buscando então vida próspera, estamos buscando prosperar a nós e ajudar os outros a prosperarem, como aquela frase que a Catherine Ponder trouxe no livro dela: agora tudo e todos nos fazem prosperar, me fazem prosperar e eu faço prosperar a tudo e a todos, porque como o Earl Nightingale disse no livro dele, O Estranho Segredo, nós só podemos prosperar quando nós ajudamos o outro a prosperar. Tá bom, gente? Eu espero que vocês também tenham gostado, que vocês também tenham curtido essa leitura e espero muito contar com vocês para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!